porque essa relação não existia. E vai ter a ver com a minha próxima pergunta. Eu já 5 certinho, mas é isso aí, beleza? Beleza. Então eu já engato isso na minha próxima pergunta. Uma coisa que permeia toda a tradição liberal, e eu sei que Ludwig von Mises em particular, é uma análise da sociedade focada nos indivíduos. Tá? Claro que ele vai ter uma abordagem específica disso, voltada para a ação, e não é tanto o ponto que eu estou querendo entrar. Mas o que eu quero chamar a atenção é só o seguinte: esse é um dos grandes pressupostos implícitos em toda a teoria liberal. Pode ser, desde Adam Smith, ou até Petit antes, até as mais recentes, Mises, Hayek, etc. Eles partem do seguinte pressuposto, são os pressupostos implícitos no liberalismo. Que é a ideia de que a sociedade é formada por átomos isolados, né? A gente tem lá vários átomos isolados, que são os indivíduos é o que há de mais concreto na visão deles e tudo mais. Mas se é um monte de indivíduo isolado, o que permite ordenar essa coisa toda? Permite ordenar essa coisa é o grande pressuposto, que é o pressuposto deísta de todo o liberalismo. Mises, sobretudo, mais até do que os outros, que é o quê? Existe uma razão universal, independe dos indivíduos, inclusive, e que regula toda essa relação entre os indivíduos. Então, o que permite a sociedade existir, se desenvolver, dar certo e etc. É porque, embora esses indivíduos atuem por conta própria, pensando em si mesmos, são átomos isolados, tem uma razão que está ali por trás, universal, necessária, a priori, que regula isso. Quando essa história começou, a ideia era diretamente uma ideia teológica. Inclusive a mais consistente, na minha opinião, que aí faz mais sentido. Porque de onde que vem essa razão universal? Quem a criou? Quem a fez? Né? Então a ideia era que era Deus mesmo. Então a ideia era que Deus criou o melhor mundo possível, ou seja, um mundo onde ele não precisava intervir. Essa ideia tinha tanto peso no início do liberalismo, século XVII, século XVIII, que os teólogos cristãos liberais, sobretudo protestantes na Europa, atacavam ferreamente os milagres que estavam relatados lá no Novo Testamento. Falando, não, se Deus fez o melhor mundo possível, ele não precisa intervir, tem uma razão que ele já pôs no mundo quando ele criou. Né? Então, Thomas Jefferson, por exemplo, ele tinha todas as partes de milagre da Bíblia dele recortada, porque ele era um deísta. O deísmo era universal no século XVII e no XVIII. Só que no XIX e XX continuou o deísmo, eles só tiraram o pressuposto teológico. Então, existe uma única lógica, né? Já que você falou das lógicas clássicas, existe uma única lógica. Essa lógica ela é universal, primeira, né? Ela rege a sociedade humana, a natureza, o direito, a física, a química, tudo essa lógica rege. Só que essa é a grande fragilidade do liberalismo, porque antes as pessoas justificavam essa lógica que rege os átomos individuais, e por isso a sociedade baseada nos átomos, com o deísmo divino. Ou seja, Deus é que dotou o mundo dessa lógica. Por isso que ele pode criar o mundo lá e depois ele pode dormir, não precisa nem intervir nele mais, porque ele já tem a melhor lógica, o melhor mundo possível foi criado, como dizia Leibniz. Agora, do século XIX para cá, eles tiraram Deus da jogada, mas a lógica continua lá. E toda aquela parafernália do Mises, e eu estou sendo aqui, não estou te atacando, tá? É porque é o que eu acho mesmo a respeito. Na minha opinião, é um autor de terceira, na minha opinião. Se baseia na ideia de que existe uma lógica una, universal, necessária e a priori. Ele tem um axiomazinho lá do qual ele deduz, né, todo o conjunto ali de predicados que permite depois avaliar a história e os fatos empíricos. Então a minha pergunta é, se não foi Deus, quem criou essa lógica? O que te garante que só existe uma? Quem dotou o mundo de uma lógica una, necessária, universal e primeira? Quem foi o responsável por isso, se não foi Deus? É um ato de fé? É a substituição da crença em Deus na crença numa lógica? Quem fez essa lógica que Mises assume como sendo universal, una, necessária, que vai reger toda a dedução que ele faz, desde o seu axioma, passando pela ética, até chegar na economia e tudo mais, quem fez? E por que eu tenho que aceitar essa lógica, se ela não for meramente um ato de fé ou uma crença? Quando quiser, Meurinho. Já que você chamou o Mises de um autor de terceiro, eu acho que eu posso lhe dizer por que você nunca vai conseguir dar uma resposta satisfatória à escola austríaca e à tradição específica que se formou a partir daí. Você não vai conseguir porque você não tem interesse suficiente. Como você não tem interesse suficiente, você não vai entrar nas particularidades necessárias para entender por que a escola austríaca é uma escola específica. Acho que a primeira delas é a origem dela. Diferente das noções deístas, a escola austríaca bebe na chamada Escola de Salamanca. A Escola de Salamanca era uma escola na Espanha, feita por teólogos jesuítas, que tinham um espírito e uma visão
muito clara acerca da razão. Eles acreditavam que a razão era limitada. Então, há a noção de que o tempo inteiro o homem deve observar com humildade Deus. A tal ponto que até a autoridade que os homens podem manifestar e poderiam concretizar entre eles precisaria ser repensada nesses termos. Então, o tirano poderia ser morto. Perguntava-se, o tirano deve ser morto com ou sem veneno? Como é o caso? Ele deve ser morto à guilhotina? É válido matar o tirano com a guilhotina? Porque pouco se sabia e a ação que se fazia era inteiramente de sua responsabilidade. A inserção de termos que vão surgir apenas muito tempo depois na genealogia das ideias. Então, essa acusação ela é realmente válida para a maior parte dos autores iluministas. Mas como a origem da escola austríaca é diferente, é simplesmente muito diverso do que poderia ser um argumento contra a escola austríaca. Principalmente porque, quais são as bases fundamentais de Karl Menger? Que, esse sim, eu tenho certeza que, como você comenta muito mais no canal, você tem uma abordagem um pouco mais direta. Menger estava extremamente preocupado com noções aristotélicas e escolásticas. E ele constrói a sua base com essas noções aristotélicas e escolásticas. E nós sabemos que, do ponto de vista aristotélico, nós só podemos estabelecer uma interação com Deus de forma análoga. Então, há uma quebra quando você considera noções, por exemplo, como as noções das mônadas. Há uma quebra no sentido mais óbvio. Não há como, ao estarmos observando algo maior do que nós mesmos, algo inquebrável, algo minúsculo, algo que tem como característica ser perfeitamente indivisível. Essa coisinha, ela não consegue estar na mesma ordem de relação com Deus. E nós estamos. Porque essas coisas que são parte da matéria são criação de Deus, mas não são feitas à sua semelhança. Então, do ponto de vista teológico, há uma resposta. Os austríacos simplesmente não estavam nessa. Os austríacos são um movimento que surge, sim, em razão desses elementos da escola de Salamanca, e a resposta é uma escola. Escola essa que eu tenho certeza que você conhece. Escola de Viena. Os positivistas lógicos. E essa confabulação entre esses indivíduos fez com que eles se opusessem a boa parte dos elementos fundamentais que estão organizados no deísmo. Eles claramente tinham outros adversários, tinham outras formas. E até mesmo quando Mises usa Kant, porque Mises usa Kant, Mises usa uma estrutura a priori, o que ele está fazendo? Ele está, da mesma forma que Kant se perguntou, como nós vamos tornar compatíveis os juízos sintéticos a priori? Porque era necessário pensar, eles são juízos que não estão empiricamente contidos no mundo. Eu não consigo encontrá-los em nenhum lugar, os juízos da física, F igual a MA, mas eles são validados o tempo inteiro pela física. Como que nós sabemos a verdade deles? Através de um momento de apercepção. Esse momento de apercepção seria um momento concreto e específico, qualquer homem poderia relatar, ter sentido e percebido ele, a partir do qual esse homem era capaz de, a partir dali, estabelecer suas verdades. Perceber, não, veja aqui, eu estou nesse momento aqui e eu vejo, ó, o tempo existe e o espaço existe, eu estou em algum lugar. E a partir daí, Kant começa a construir suas estruturas. E o Mises, o que ele faz? Bem, além dessa estrutura de apercepção, quais são as outras estruturas que nós podemos perceber? A ação. A ação é esse elemento. Esse elemento que está o tempo